Reirene Tuquírio, a todos os amigos do canal Diálogo Aberto, a paz do Senhor em grego bíblico. É uma satisfação, é uma alegria estar mais esta ocasião para preparar, para fazer este material que tem servido para promover a pesquisa, as análises no que diz respeito à palavra de Deus. Nesta ocasião especial, logo logo vou estar apresentando aos irmãos o convidado especial desta ocasião. Primeiramente, eu quero pedir você que tem acompanhado o canal Diálogo Aberto, continua comentando, curta, se inscreva, caso você ainda não é inscrito, convide algum amigo, algum irmão para fazer parte aqui do canal, a sua participação é muito importante para mim, tá bom? Caso você venha compartilhar alguma discordância, faça com respeito, com educação, porque a ideia é promover, exaltar a Deus e a sua palavra. E quando nós temos esse objetivo de exaltar os céus, eu tenho certeza que Deus, ele se faz presente e ele, com certeza, nos abençoará. Tá certo, meus amigos e irmãos? Então, sou muito grato a Deus por cada um dos aproximadamente 150 inscritos aqui do canal. Bom, então, lembrando a todos também que Cristo Jesus, ele iniciou com 12. E com 12, revolucionar o mundo. Então, eu não estou frisando, preocupado muito com quantidade. Se Deus, em algum momento, conceder a ocasião de aumentar o número de pessoas aqui no canal, serei grato a Ele. Mas os 150 que estão participando, sou muito grato a Deus. À medida que forem se inscrevendo mais, a Deus seja a honra e seja a glória. E eu deixei frisado nos últimos 2 vídeos que eu fiz que, por mais que na maioria das vezes eu trago irmãos aqui no canal, pastores, professores que são adventistas, o propósito do canal não é criticar e denegrir a imagem da igreja adventista. Eu sei que hoje há uma febre aí nas redes sociais, falou mal da adventista, fez vídeo, fez livro denegrindo a igreja adventista, sétimo dia, vai bombar nas redes sociais. Não é essa a intenção do canal. O canal, por mais que em algum momento eu não concordo com algumas questões da igreja adventista sétimo dia, assim como eu não concordo também com algumas questões no meio cristão pentecostal, tá certo? Mas não significa que eu vou denegrir os meus irmãos pentecostais. Conheço muitos homens de Deus, pastores, homens e mulheres de Deus no meio pentecostal, a qual nasci e me criei, certo? Então a ideia do canal não é denegrir nem adventista, nem evangélico, nem pentecostais, em instituição alguma, é trabalhar no campo das ideias, tá bom, meus queridos irmãos? Se eu estiver fugindo disso, eu vou estar descumprindo a vontade de Deus, eu vou estar fugindo do propósito de Deus, vou estar pecando. E a intenção aqui do canal é promover a pesquisa, promover as análises de forma respeitosa, de forma sadia, fazendo com que cada um que tem acompanhado o canal entenda, é possível sim buscar com as ferramentas que nós temos um conhecimento da palavra de Deus. E hoje, nesta ocasião, eu tenho aqui para apresentar para vocês, já vou estar apresentando, o irmão Leonardo Kardec. Vamos adicioná-lo aqui. Muito bem, já está aí ao vivo conosco, meu amigo, irmão Leonardo Kardec, um jovem estudante da Palavra de Deus, a qual tive a oportunidade de conhecer o seu canal, e pelo que eu vejo, é um canal sério, é um canal onde ele tem feito algumas análises muito interessantes no grego, e quando eu vejo que o canal é sério, é comprometido com a palavra, eu tenho a honra de trazê-lo no meu também, para nós juntos construir pontes e promover aí a pesquisa, as análises e levar, então, para os nossos irmãos. Eu sei que há muitos irmãos mesmo, principalmente no meio pentecostal, que jamais terão a oportunidade de ingressar em uma faculdade teológica. Pessoas simples, que trabalham, como diz o ditado, trabalham de dia para comer de noite e jamais terão a oportunidade de ingressar numa faculdade. Mas isso não significa que seja impossível conhecer a palavra de Deus, conhecer aí os mistérios da palavra de Deus. A internet nos proporciona isso, então. Irmãos que têm usado da internet para conhecer mais
o grego, o hebraico, tanto as culturas em torno daquilo a qual foi escrito a palavra de Deus. A internet tem sido uma benção nesse quesito. Mês que vem, querendo Deus, anote na sua agenda, já ajude a orar. Mês que vem eu vou estar aqui entrevistando um ícone aqui no Brasil de crítica textual, o Dr. Wilson Paroski, que vai estar me dando a honra, então, de participar aqui no canal. A gente vai trabalhar um tema muito interessante que diz respeito a essa questão da análise, da pesquisa, como nós hoje podemos utilizar as ferramentas para pesquisar e fazer boas análises. Tá certo, meus irmãos? Então, já estamos aqui, a voz da profecia, irmão Sérgio Brant. Abraço, irmão Sérgio Brant. Eu vou estar mandando um abraço para o Kardec aí. Abraço, irmão Sérgio Brant. O irmão Sérgio também aí é um grande conhecedor da palavra, conhecedor do grego também, um expositor também. Estou aguardando uma data para fazer uma entrevista com o Sérgio aqui no canal. Um abraço, divulgue aí, irmão Sérgio, com os teus contatos aí, com os teus grupos aí, essa live, para que seja para honra e glória do Senhor. Vamos aguardar mais uns minutinhos aqui, para ver se mais pessoas nos cheguem. Reirene Tuquírio. Shalom, Reirene Tuquírio, da paz do Senhor. E aí, irmão Jardel, obrigado aí pelo convite, né? Você que está participando dessa live. Eu sou o Kardec. Nós vamos explorar um tema, né, que é muito gostoso de explorar ele, né? É uma controvérsia dentro da cristandade. Ainda é até hoje, embora majoritariamente as pessoas não aderem a essa doutrina, que é a guarda do Shabat, né? Grupos minoritários, adventistas e alguns batistas, né? Tem pessoas também de outras ramificações que não são da denominação adventista, porém guardam o Shabat. Temos os judeus, né? Os ortodoxos, grupos também restritos, com alguns adeptos ao judaísmo messiânico, guardam o Shabat, e nós vamos aqui tentar explorar um pouco algumas questões e alguns mitos interpretativos no que diz respeito à guarda do sábado. Verdade, irmão Leonardo Kardec. Você frisou em algo muito interessante. A questão do sábado não é só no que diz respeito a judeus e adventistas. Temos muitas denominações, inclusive pentecostais, que observam o Shabat. Pastores que estão aderindo, se submetendo ao assim diz o Senhor, né? Mas, infelizmente, vale lembrar que a guarda, esses outros grupos, eles não guardam como um requisito para a salvação. Que alguns pensam que a guarda do sábado é um requisito para a salvação. Exatamente. Então, aí está. Você que tem acompanhado o canal Diálogo Aberto, você pode fazer uma pesquisa no Google. Você vai ver ali que há várias denominações pentecostais e evangélicas que os pastores estão se submetendo à palavra de Deus, entendendo que não somente os 9 mandamentos estão em vigor, mas o 4 também. E a grande problemática hoje no mundo cristão evangélico, pentecostal, ao qual eu faço parte, a grande problemática, a grande pedra no sapato é a questão do 4º mandamento. Aí dizem eles que não há ordem alguma no Novo Testamento para a igreja guardar o sábado. Dizem eles que não há nenhuma orientação da parte de Deus para a igreja, segundo eles. Mas daí eu queria entender como é que eles encontram orientação para o domingo, né? Se não tem para o sábado, como é que encontram para o domingo? Outra questão muito interessante, que eu deixei, inclusive, aberto a pergunta aqui no meu canal, para o pastor Paulo Sérgio Batista, para qualquer outro professor pentecostal que queira responder. Dizem ele que esse contexto de Marcos, que nós vamos estar dando uma trabalhada nessa ocasião, dizem ele que Marcos 2 é só para os judeus. Porém, em Marcos 7:15, eles atribuem que ali é para toda a humanidade. Aí fica a pergunta, mas se usar a mesma regra, que já nós vamos entrar nesses pormenores, foi escrito pelo mesmo autor, usando o mesmo substantivo antropos, como aplicar Marcos 2 só para os judeus e Marcos 7 não, estende-se a toda a humanidade? Então, são contradições que existem
que eles mesmos se colocam em contradições, né, e que, como diz aí um ditado, né, é uma teologia seletiva, né, eu pego aquilo que eu quero, o que eu não quero, eu lanço fora. E a grande problemática hoje no mundo cristão, evangélico, pentecostal, é em relação ao quarto mandamento. Como bem destacou o meu amigo Kardec, a questão do sábado não diz respeito à salvação. Ninguém é salvo porque observa o sábado, porque observa o não roubar, o não adulterar. Ninguém é salvo porque observa o mandamento do não ter outros deuses. Ninguém faz isso para ser salvo. Bom, então, aqueles que estão entendendo essas questões estão entendendo que se deve fazer por amor a graça que nos foi dada, a salvação que já nos foi dada. Certo? Então, nós vamos adentrar agora, então, nessa questão. Eu quero aqui fazer uma pequena introdução, meus irmãos. Aí, logo, logo, vou passar a palavra para o meu irmão Kardec, que vai fazer as suas exposições. Eu postei recentemente uma publicação no Facebook, em resposta ao pastor Paulo Sérgio Batista, em resposta ao meu amigo Samuel Baz. Na verdade, Baz é só um codinome que ele usa, né? Baz diz respeito a baixo, a contrabaixo. O nome dele é Samuel, o sobrenome é Almeida, o mesmo sobrenome meu. Bom, Samuel, e insiste em defender que Marcos 2 é só para judeus. Aí, nessa publicação que eu fiz no Facebook... Não vai acabar agora não. Aqui é uma hora. Nessa publicação que eu fiz no Facebook, eu trabalhei ali alguns pormenores em relação ao contexto cultural. A geografia do lugar onde Marcos estava dirigindo a sua carta, o seu evangelho, aonde Cristo estava situado ao ter indagado aos discípulos, por exemplo, quando ele perguntou para os discípulos que dizem os homens que eu sou, trabalhei algumas questões, a região geográfica onde Cristo estava ali, que era uma região de predomínio greco-romano, isso é muito interessante nós observarmos. Cristo levou os seus discípulos, e havia ali, sim, judeus, mas na grande maioria, em torno dessa multidão, era de greco-romanos, por mais que havia ali judeus, e Cristo, em primeira instância, estava dirigindo a sua fala a judeus, mas a grande maioria em torno daquela região era de greco-romanos. Então, Cristo leva os seus discípulos para aquela região que tem ali, no seu panteão de deuses, a adoração ao Deus Pan, né? Então, Cristo Jesus leva os seus discípulos para aquela região, né, de adoração ao Deus Pan, e ele pergunta aos discípulos, que dizem os homens? Então, Cristo, ele tinha uma fama internacional. A fama de Jesus não era só no que diz respeito ali aos judeus. A fama de Jesus, ela correu as fronteiras. Aí Cristo pergunta, o que dizem os homens que eu sou? Inclusive, eu trouxe algumas questões muito interessantes, que entre os romanos também havia uma crença que eles esperavam um suposto Messias. Eu citei ali, vocês que são pesquisadores podem buscar, Virgílio, Papias, nos traz algumas informações também muito interessantes. Você pode buscar, você que é pesquisador, busque na história. Havia entre os romanos, então, uma compreensão de que viria um suposto Messias esperado pelos romanos. Inclusive, quando vem os magos do Oriente, nos diz a palavra, são povos da região da Mesopotâmia, você já tem uma noção que lá na antiguidade eles já estudavam que em determinado momento da história viria o Messias, o Salvador. Então não era só os judeus que tinham esse conhecimento, né? Por mais que havia uma deturpação, uma distorção na compreensão de algumas culturas, havia também um entendimento entre os romanos da espera de um suposto Messias, tá? Então vamos lá. Marcos e seu contexto. Então eu trouxe nesse artigo que eu publiquei lá no Facebook, Marcos, de acordo com Papias, tinha dupla cidadania, ele era judeu, tinha seu nome Yohanan, e Marcos, nome latino, né, nome romano, Marcos. Aparece a palavra antropos, né, o substantivo antropos, 556 vezes no Novo Testamento, e 56 vezes foi utilizado por Marcos. Eu vou trazer alguns detalhes aqui de introdução, depois eu passo a palavra para o irmão Kardec.
provavelmente aí não há um consenso entre os acadêmicos. Alguns dizem que foram escritos entre 57 a 69, outros de 64 ao ano 70, mas provavelmente foi escrito entre 57 e 69 o Evangelho de Marcos, tendo como destinatário, então, os cristãos gentios de Roma, Grécia e Ásia. Então, isso é muito importante nós frisar. Tá? Temos muitos aramaísmos, então, no Evangelho de Marcos, e segundo, eu vou trazer aqui para os irmãos, segundo Irineu, segundo Papias de Herópolis, Eusébio de Cesareia, capítulo 3, verso 39, nesse documento de Eusébio de Cesareia, o mentor do Evangelho de Marcos foi Pedro. Pedro foi o mentor, Marcos foi o que escreveu. Tá? Eu tenho aqui anotado, depois se o irmão Kardec quer fazer algumas menções, eu anotei aqui alguns papiros, né, que foram achados arqueologicamente foram achados esses papiros, P52, P45, P88, o Código Vaticano, P87, segundo aí os acadêmicos dizem ser os mais antigos, achados referente ao Evangelho de Marcos. Certo, meus irmãos? Então, aí, uma pequena introdução a respeito do contexto cultural, histórico. Agora, vamos deixar a parte linguística aí com o meu amigo Kardec, que vai fazer as suas exposições aí. E aí, então, como tu já deixou bem claro o contexto histórico, foi importante você ter mencionado a quantidade que esse vocábulo aí, antropos, aparece, né? E nele nós vamos ter que trabalhar justamente nesse vocabulário e qual o valor semântico que ele se encontra no contexto do texto. Tu já mencionaste que o livro de Marcos, o público é gentil, acadêmicos acreditam que é Pedro, né? João Marcos aqui escreve por intermédio, né? Pedro escreve por intermédio de Marcos. Marcos está escrevendo, mas quem está por trás ali é Pedro. E fazendo uma análise literária e retórica, você tem Marcos escrevendo. Marcos escreve primeiro o capítulo 2, tem a cura do paralítico em Cafarnaum. No versículo 13 do mesmo capítulo 2, tem um chamado de Levi. É importante a gente ressaltar algo. O que um contexto retórico quer nos dizer? E o que ele quer nos ensinar? Exemplo, no chamado de Levi, Jesus ele censura ali os fariseus, os escribas, por dizer que ele estava ali sentado com publicanos, né? Embora e Cristo não está endossando que o erro dos publicanos, né, de extorquir as pessoas, mas Jesus estava ensinando uma forma, digamos que preconceituosa, antipreconceituosa. Eu li um livro do Augusto Cury, onde Augusto Cury diz que Jesus ele ensinou muito em Atos. Quando Jesus quis dizer que a gente não deveria ter um preconceito, quebrando a ideologia dos fariseus, dos escribas, Jesus fazia ações. O fato de Jesus estar sentado na mesa com os publicanos, Jesus já queria dar uma outra interpretação que os escribas tinham no que diz respeito aos publicanos, né? Que eles entendiam que eles eram pecadores e eles eram o bambambão santo. Então, Jesus, na retórica, o que ele quer? Ele quer justamente desfazer a interpretação, o ponto de vista que os escribas tinham com respeito aos publicanos. Isso vai acontecer no versículo 19 do mesmo capítulo 2, onde Jesus ele censura os fariseus, né, sobre o jejum. Embora Jesus não está sendo contra o jejum, mas eles perguntam, né, no versículo 18 mesmo, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, jejum, mas os seus discípulos não jejum. Então Jesus faz Jesus faz tipo uma parábola, né? Se os convidados do noivo estão com o noivo, o porquê dos convidados jejuarem. Jesus não está sendo contra o jejum. Jesus está sendo contra a forma hipócrita de se jejuar e não ter Deus no coração, né?
que era o que eles não tinham. Jesus faz a questão lá do vinho novo, em odres velho, do remendo do pano. Jesus não está sendo contra o uso do jejum, porque ele mesmo pede para jejuar, quando ele vai falar lá para expulsar os demônios, né? E aí tem uma discussão, uma variante textual ali. Mas o importante é que Cristo ele não está sendo contra o jejum, mas a forma incorreta do jejum. E a análise literária, Jesus vem dando sequência, censurando eles. Jesus vem atacando o ponto de vista deles. E aí eu chego no versículo 23, que é sobre o sábado, que é o nosso tema de hoje. O Marcos, ele está escrevendo para um público grego. Esse público grego talvez não tinha muita compreensão no que diz respeito ao Shabat. E aí Jesus ele narra que no sábado, né, Jesus e os discípulos estavam colhendo ali espigas, né, e comendo, e aí eles, na regra deles, não podiam comer no dia de sábado, comer espigas de milho. Jesus cita que não leram o que Davi fez no versículo 25, ele entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só o sacerdote era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros. E aí, no versículo 27, entra o texto-chave, que é o nosso texto de hoje. Jesus não está sendo contra o sábado, a regra de sábado. De momento algum no contexto, até porque ele está conversando com os judeus. Os adeptos que dizem que o Shabat foi abolido na cruz, não pode sustentar um texto desse em dizer que esse texto era só para judeus, né, porque o sábado está vigente aqui. E vale lembrar que o sábado aqui, Jesus não está sendo contra o sábado, mas contra essa imposição que eles fizeram sobre o sábado, de não comer. Aonde está escrito na lei que não poderia comer dia de sábado? Na Torá você não encontra. Não pegar espigas, não comer no sábado. Né? Você não vê isso no sábado, você não tem texto na Torá que diga isso. E aí, versículo 27, Jesus puxa o texto-chave. Eu vi um debate do Ezequiel Gomes, lá na Musical FM, com o Cavalcante, lá, né, César, né? E aí o César citou esse texto, não sei se foi ele, não me lembro. Sempre que o César disse que esse texto era prioriamente a judeu, e ele usa o vocábulo antropo, dizendo que aqui era só para o judeu. Eu discordo totalmente. Fazendo uma análise desse texto, quando ele diz o sábado foi estabelecido, veja bem, eu estou usando Almeida, a Nova Almeida. A Nova Almeida traz o verbo ginomai, que aparece aqui, né? Não sei se vocês vão ver aqui. Aqui, ó. O verbo ginomai, né? O verbo ginomai, é geneto, ginomai. Esse verbo aqui, a Nova Almeida traduziu como estabelecer, né? Foi estabelecida. Veja bem, a Nova Almeida, ela faz isso. A Almeida atualizada não faz isso, traz. O sábado foi feito. A Bíblia de Jerusalém traz. O sábado foi feito. A Almeida corrigida traz. O sábado foi feito. Entendeu? Então, só ela, a Nova Almeida, e olha, eu gosto muito da Nova Almeida. Eu sou adepto ao texto eclético, né? Eu gosto muito dessa tradução. Porém, eu discordo que ela fala foi estabelecida. Estabelecida onde? Na criação ou no Sinai? Entendeu? Eles colocaram aqui uma dinâmica, digamos, funcional e não formal do texto. Traduziria o verbo guia, mas foi feito, né? Foi feito. Vou pegar o texto aqui em grego, aqui é aqui da edição revisada, o texto, ele é muito claro. Ali é um checkmate para quem diz que o texto foi somente para judeus. Pelo que o César puxou lá no debate com o Ezequiel Gomes, o texto, ele é muito claro. O versículo 27 diz assim, o versículo 27, Kai elegeltois to sabaton dia, to anthropo egenetu kai ho anthropos dia to sabaton. O que eu vejo aqui nesse texto? E dizia-lhes, Jesus disse para eles, o sábado, tal, aqui é o Shabat, né? Aqui é o Shabat, não tem para onde correr, é o Shabat. Todos concordam que aqui é o Shabat. O Shabat foi feito aqui, vocês estão vendo aqui o texto aqui em grego, né? Cai, aqui, tá dando para ver aí? Então me confirma aí, tá dando para ver legal aí, Jardel?
Não muito bem. Tá dando para ver aí? Tenta Tá? aproximar mais a câmera, talvez, ou apagar. Isso aqui. Tá, Eu mais tô com a câmera próximo na tá bom. mão. Isso. Isso. Kaeli, dizia Liz, né? Dizia Liz, o sábado, né? O sábado aqui é um substantivo neutro. O sábado, aí eu tenho o verbo ginomai, que a Nova Almeida traduziu foi estabelecido. Foi feito. O correto aqui é foi feito, não tem nada de estabelecido. Quando ela traduz estabelecido, ela quer dar uma ideia que o sábado aqui que Jesus está se referindo é do Sinai. Somente do Sinai passou a ser vigente. Isso é uma grande mentira. Desculpe, mas é um erro de tradução que eles fizeram. E dizia, o sábado foi feito, aí tem dia tom antropos, né? A palavra tom antropos está no acusativo. Todo aluno de grego, professor, sabe que quando eu tenho uma palavra no acusativo e essa preposição dia, nem toda vez, não é uma regra, porém é um acusativo de causa, entendeu? Um acusativo de causa, né? O sábado foi feito por causa. Veja bem, foi por causa, o sábado foi feito. A pergunta é, quando que o sábado foi feito? O sábado foi feito no Sinai? Não. Até porque o mandamento, quando fala lá no hebraico, Zahor etion hashabat lekadeshon, recorda-te do dia de sábado para o santificar. E aí ele vai dizer, por que em 6 dias, né? Por que em 6 dias? Isso é a Tebe, né? Eu tenho a Tebe Porque que em também 6 diz que o sábado foi feito por causa do homem. certo. Tem Então, a interlinear também diz foi feito por causa do homem. traduziram foi feito, certo. Eu não sei porque a Nova Almeida fez isso, estabelecido. Né? Então, o acusativo que eu tenho aqui, Jardel é estudante de grego, não é isso? Você estuda grego, não é isso, irmão Jardel? Isso, ó. Isso. Um acusativo de causa, é causa. O sábado foi feito por causa do homem. Quando que o sábado foi feito? Não foi feito no Sinai. Nenhum pergunta para qualquer judeu ortodoxo, você vai dizer, o Shabat, ele não foi feito no Sinai e passou a ser vigente, como a Nova Almeida quer colocar, e alguns colocam. Então, só esse argumento já quebra. O sábado foi feito um Shabat, tá? Foi feito por causa do homem. E aí eu venho com o antropos. Aí discute o raciocínio. Se antropos aqui eu entendo como uma metonímia. Metonímia, para quem está assistindo, a gente é uma figura de linguagem que troca o autor pela obra ou tudo por algo, né? O homem aqui é genérico. Essa palavra aparece mais de 53 vezes, como bem o irmão colocou, e em contextos ela se refere, claro, ao homem mesmo, né? O filho do homem, um aramaísmo, né? Aplicado a Cristo, Cristo como filho do homem, e o termo genérico. Quando o texto diz, né? O texto diz diaton antropos, foi feito por causa, é o Shabat, por causa do homem. Que homem? Antes do judeu, antes da aliança abraâmica, existia os judeus? Existiam os judeus? Porque o texto está dizendo que o sábado foi feito, o Shabat lá na criação, por causa do homem. Que homem? Termo genérico a todos os seres humanos. Aí alguém pode dizer, não, mas quem recebeu a aliança foi o povo de Israel. Eu concordo. Só que o povo de Israel, ele recebe os 10 mandamentos, a aliança, Deus fala com o povo de Israel, porém Deus quis falar com outras civilizações por meio de Israel. Porque o César, quando puxa esse argumento para Ezequiel Gomes, ele diz o seguinte, o Shabat ali foi feito para Israel. E aí o Ezequiel dá uma resposta, ele faz uma pergunta retórica. E os outros mandamentos? E o não adulterar? O não adulterar era só para Israel? O não adulterar era só para Israel? Né? Então você vê que esse argumento ele é muito falho. Né? Você pode usar outro. Este aqui ele é muito falho. Ele diz que o sábado foi feito por causa do homem. O homem aqui é um termo totalmente genérico. Quem é esse homem? Maravilha. É os judeus? Não.
É quando ele foi feito, o verbo guinon, mas foi feito, o Shabat foi feito por causa do homem. E aí o Cristo usa um advérbio de negação, né? Uk, ho, anthropos diaton sábado. Cai, isso, ho, anthropos diaton sábado. E não o homem por causa do sábado. Por quê? Porque o sábado serve o homem, né? E não o homem serve o sábado. Em que sentido? O sábado que Jesus quis dizer aqui é que o Shabat ele é primeiro do que o homem, né? O Shabat foi feito por causa do homem, ou seja, eu não faço o que eu quero, mas o que Deus quer para mim fazer neste dia. Jesus ele está censurando ali os escribas e os fariseus, porque pondo regra no Shabat, né, de não comer. Jesus disse: olha, o sábado foi feito por causa do homem, não que eu possa fazer qualquer coisa nesse dia, mas esse Só, dia eu deixa, estou dentro da regra, né, de fazer o bem e não o trabalho secular. só algumas colocações. Eu mencionei da minha publicação anterior, eu não estou conseguindo localizar aqui agora, a série sobre Marcos de Grant Osborne. Osborne é um erudito aí, ele escreve em relação ao Evangelho de Marcos. Eu tenho alguns materiais, alguns eu não mostro fisicamente, mas eu tenho eles em PDF. Vocês podem buscar aí James Edward Hernani Dias Lopes, também escreve a respeito, né, do Evangelho de Marcos. O Dr. Rodrigo Silva, né, em seu livro Arqueologia e Jesus. Então, o Dr. Rodrigo Silva aí também contribui, é um peso acadêmico aí para a questão histórica, né, da autoria, né, sendo Pedro o mentor e Marcos quem escreveu, né? Então, aqui, mais uma vez, é importante nós destacarmos, né, o irmão Kardec muito bem frisou, é óbvio que Cristo está, em primeiro momento, em combate ali contra os fariseus. Cristo está evocando uma discussão ali, e aparentemente ele está quebrando regras, mas regras de quem? Que ele estabeleceu ou que eram tradições de homens? Aí que nós temos que entender, né, meus queridos? E muitos, para ignorar essa questão do Shabat apenas, ignoram todos os detalhes. Por exemplo, que o grande público-alvo do Evangelho de Marcos era cristãos gentios. Foi escrito por um judeu de dupla nacionalidade, tendo como mentor outro judeu. Né? Inclusive, segundo essas fontes que eu citei aí, Pedro era o líder naquela ocasião da igreja primitiva. Era o discípulo que mais teve contato com Jesus, era um amigo íntimo de Jesus, Pedro, né? Ele, então, como sendo um judeu que a gente percebe em muitos relatos dos evangelhos, ele sendo um judeu sanguinário, ao ponto de puxar a espada e cortar a orelha do soldado, né? Pedro, ele teve o seu entendimento aberto. Pedro, ele entendia que as coisas eram somente para judeus, que a salvação era somente para os judeus. A gente vê isso lá em Atos depois, né, a visão do lençóis, né? Pedro, então, entende que a salvação era também estendida para todos, não somente para os judeus. Então, aí fica um ponto de interrogação, como que pode um autor que está sendo o mentor de Marcos, sendo um judeu, por que eles, munido de outras informações, eles tinham outros recursos literários? Tinham ou não tinham, irmão Kardec? Sim, e Marcos, ele tinha, além de ele ter recurso literário, veio a datação. Depois de Cristo, eles registram isso. O texto fala, e aconteceu, né? Então, e outra coisa, ele tinha um vocábulo de judeus no lugar de antropos, ele tinha à sua disposição esse vocábulo, mas não usou. Ele usou antropos, por quê? Ele usou antropos porque é um termo genérico, né? Assim como a gente diz hoje, olha, o mundo tá louco, todo mundo entrou. Essa figura de linguagem, essa metonímia, né? Essa metonímia, justamente o autor usa para poder não confundir o público, digamos, o público gentil, né? Porque quando ele diz que o sábado foi feito por causa do homem, o público gentil entendia que o Shabat não é no Sinai.
o Shabat, a narrativa da Torá, a Torá traz que o Shabat não foi feito ali em Êxodo 20, né? Os 10 mandamentos. O Shabat é feito na criação. Então ele usa esse vocábulo antro para justamente não confundir o seu público. Imagina ele dizer que era só para judeu, o público ia entender, né? O público ia entender e Jesus estava quebrando ali o Shabat. Agora vai salientar também que o último versículo que as pessoas usam, né? Os antissabatistas usam, que fala que a saber o Filho do Homem é também o Senhor do sábado, né? Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado, esse também do sábado. O que eu entendo com isso? Jesus, quando ele diz que ele, o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? Eu entendo que Cristo, ele está reivindicando lá o texto de Daniel, o Filho do Homem, né? E jamais o Filho poderia O ir aramaísmo, né? contrariar as leis do Pai. Isso, o aramaísmo. A lei do Pai, até porque em Mateus 5,17 a gente já tem um texto crasso, que é uma pedra, uma pedra, né? No sapato dos antinomistas e dos antissabatistas, né? O texto lá de Mateus 5,17, caminhando ali para o monte, né? A grande Então, questão, irmão Jesus ser filho, Kardec, a grande questão, Jesus irmão ser filho Kardec, no do. meio, no meio, no meio evangélico pentecostal, principalmente, a grande problemática é em torno do Shabat. Aqui, ó, só um pouquinho, o irmão Sérgio Brant pediu para você ler, pede para o Kardec ler o texto de 1 Coríntios 15:45, aonde Adão é antropos. Aí depois eu tenho um comentário aqui do irmão Samuel. Irmão Samuel, seja bem-vindo à nossa live. Irmão Samuel aí é o irmão que eu mencionei anteriormente, que houve essa interação em troca em torno do sábado. Segundo ele, o sábado é só para judeus, e ele faz aqui um comentário, depois eu vou ler. O irmão Kardec pode estar dando o seu parecer. Vamos ler primeiro o texto que o Sérgio pediu, 1 Coríntios 15:45. Assim diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. É esse texto? Isso, 1 Coríntios 15:45, né? Aí o Sérgio É Brant o Sérgio diz, né? Branco? Onde Adão é antropos, né? Bem definido. Antropos, Isso. olha aqui o que diz o irmão Samuel. Não é genérico nesse contexto, lamento, está errado. Então, segundo o irmão Samuel, né? Vamos ver aqui o texto onde você leu, né? Kai, relegem, hoitois, tu sabato, diaton antropon. Regeneto kai, ho antropos. Diatu sabato. Esse antropo não é genérico? Como assim, irmão Kardec? O que que diz? Você que é um estudante aí assíduo do grego, o que que diz a gramática? O que que diz aí os gramáticos, né? A gente, por exemplo, meu amigo professor Euler Lopes, é um grande estudioso do grego também aí, exegeta e gramático. Ele concorda que o substantivo antropos em Marcos é genérico. Mas o Samuel está dizendo que não é. Como assim? Explica para nós. Quem diz que não é genérico está sozinho porque quer que não seja genérico, né? Na verdade, quem diz que não é genérico? Como é que não é genérico? Eu sei que ele é genérico por causa do verbo ginomai, porque foi feito o contexto que vai dizer se esse texto é genérico ou não. Quando diz que o texto, quando diz que o texto foi feito, a pergunta que eu faço para o Samuel, foi feito quando? Quando é que o Shabat foi feito? Quando que ele foi feito? Será que não é genérico? Como e quando foi que ele foi feito? No Sinai? Se você disser que foi no Sinai, de fato, então não é genérico, é só para judeu. Agora a pergunta é, o Shabat foi feito quando? Porque não adianta eu pegar esse vocábulo, como alguns fazem, né, e ir atrás de léxico, porque léxico está dizendo que aqui não é genérico, é um grupo de pessoas onde o texto diz e remete que é só para judeus. Não tem. Ele tinha um vocábulo à sua disposição.
Quando diz foi feito, eu tenho que entender todo o contexto. Se eu pegar só esse vocábulo e bater o teclado, não, porque não é genérico, não é genérico, não é genérico. Tá, leia o contexto. Leia o contexto e o que Jesus está censurando, como eu bem trabalhei a narrativa literária e retórica. Jesus está censurando os judeus em todo o tempo, sobre o jejum, sobre comer com os publicanos, e aí vem o Shabat, de não poder comer. Quando Jesus diz, foi feito, o Samuel, ele só está com a Nova Almeida. Né? Eu gosto muito dessa tradução, gosto demais, mas eu discordo, foi estabelecido. Quando o verbo guina, mas foi feito por causa do homem, tá? Foi feito por causa do homem. Pergunta é, quando foi feito por causa do homem? Quando que o Shabat foi feito? Foi feito por causa do homem. Homem, ele usou antropo. Tá, foi feito por causa do homem quando? Ah, foi lá no Sinai. Não, errado. Totalmente errado e equivocado. O Shabat foi feito na criação e não no Sinai por causa do homem. Ok? E o interessante, até eu deixei a pergunta para o Samuel e ele concordou. Ele concordou que Marcos 7,15 estende-se a todos nós. Como entender essa contradição? Porque é uma contradição aí, né? É o mesmo autor escrevendo para o mesmo público, utilizando o mesmo substantivo antropos. Ali diz, né, o que contamina o homem não é o que entra. Mas a gente vamos ler o texto aqui para nós não ficar só nas nossas palavras. Vamos ler o texto. Segundo o irmão Samuel, o texto de Marcos 7,15 aplica-se a todos nós. Só Marcos 2,27 que não. Vamos ver. Marcos 7,15. O que diz o texto? Posso ler? Pode ler. Eu tô lendo a Nova Almeida, a Nova Almeida, né, Eu atualizada, é estou a na Nova TEB. Almeida. A Nova, Estou na TEB. vou ler aqui. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa, ó a palavra pessoa aí, a Almeida, a Nova Almeida que está fazendo isso, é o que contamina. Agora leia a tua aí, a Tebe. A TEB diz assim, verso 7,15, né? Verso 7,15 que diz: cadê? Não há nada exterior ao homem que penetrando nele o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, eis o que torna o homem impuro. Homem, né? A Leia pergunta o que eu texto, faço leia o texto grego agora. por que está aplicado, por que o uso desse homem é genérico? Por quê? Porque Jesus está falando com quem? Com quem que ele está falando? Qual é o público de Jesus ali? Judeu, né? Judeus. Por que é aplicado a todos os seres humanos? Pois é, deveria ser só para Por que judeu, que o né? Shabat não é? Isso, por que que o Shabat não é? Essa é a pergunta que eu faço para eles. A Bíblia de Jerusalém traz assim, ó. Nada há que exterior do homem que, penetrando hoje, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Então, é uma questão de Leia o texto escolher, grego de né? Marcos 7,15, para não ficar dúvida. Ah, sim, deixa eu ler aqui. Marcos 7,15, é 7,15. isso? Vou ler aqui. Peraí. Marcos 7,15. Kai hontai proston Iesu kai Keurusiton daimondizomeno katemeno rimartismenon kai so sofronotaton. Deixa eu ver se eu estou no texto certo. Estou no texto Eu acho que errado. não. É 7,15? 7,15. 7,15, perdão, estava no texto errado aqui. Ah, sim. Tá aqui. Oide estin exon tento antropo,
né? Aqui a palavra antrópico está no genitivo. Nada que sai do homem, né? Aí vem aqui o verbo exporeomenon, que sai, ex-auton, que sai. Aí vem ro, dinatai, kainonsai, auton. Mas, alata, ecto, antropo, mas o que sai, né? Homem, antropo. Engraçado que, olha só, antropos aqui está no genitivo. Todo o texto está no genitivo. A primeira expressão está no genitivo. E a final também está no genitivo. Quando diz tá, kainon tato antropon. Aqui está no acusativo, né? O finalzinho, mas o que sai penetra o homem, que penetra que torna o homem impuro. Um vocábulo que Marcos usou é o mesmo. Aí vale lembrar aquele mesmo argumento que eu usei. Por que Marcos não usou o vocábulo judeus nesse texto? Porque ele está falando com quem? Com os judeus. Esse princípio serve só para quem? Só para judeu? Quer dizer que uma comida impura vai contaminar só quem é judeu, quem não é judeu está isento, né? Está isento de comer comida só puras e impura também. Então, Exatamente. veja bem, E a esse regra, argumento é a seleção. Ele está selecionando. Ele, não, aqui é. Aqui não, aqui eu não concordo, então aqui não é. Então eu acho que é uma hermenêutica de seleção, né? A hermenêutica de seleção, exatamente. onde o irmão ele vai escolher por causa da crença. Como uma pessoa é antissabatista, ela vai entender que aqui é genérico. Mas o texto de Marcos 2, 27, que o termo antropo aparece também, em termos genéricos, não é. Ali não é genérico, é só para judeu. É. Então eu Aí acho muito fraco esse argumento. é uma incoerência muito absurda, né, irmão Kardec? Porque eu já fiz essa pergunta para o pastor Paulo Sérgio Batista, já fiz a pergunta para o pastor Roberto Cuvinel, que é um grande conhecedor de grego também. Eu já fiz a pergunta lá no programa do debate que teve semana passada com o pastor César Cavalcante. Infelizmente, colocaram a pergunta só no final, né? Por que a regra vale para Senhor, Marcos 2? percebi. Por que a regra vale para Marcos 2:27 e não vale para Marcos 7? Se o público, em primeira instância, é o mesmo, é o público judeu. Outra questão, então, nós podemos sair falando um monte de palavrão. A gente pode aqui, através dessa live agora, soltar o verbo que não vai nos contaminar. Porque, segundo essa lógica, só contamina o judeu. Contamina eles. E vale lembrar, irmão Jardel, que o texto de Marcos 2, 27, ele é muito mais forte. Porque o que Marcos faz ali? Marcos, ele é explicado, deixa bem explicado. Por causa, foi feito por causa, o acusativo de causa, por causa do homem, né? O sábado foi feito por causa do homem, né? Os dois vocábulos que aparecem em Marcos 7,15, os dois estão no genitivo, o último está no acusativo. O vocábulo é o mesmo. E o de Marcos 2,27, ele enfatiza muito mais, dizendo, foi feito. É como se eu dissesse assim, olha, eu fiz uma loja, né? A loja que eu fiz uma loja, por exemplo, em novembro. Novembro de ano passado, 2021. A loja foi feita por causa dos homens, né? A pessoa fala, quando ela foi feita? Foi feita em novembro. Ela foi feita lá. Por causa de quem? Por causa da minha família? Não, dos homens, né? Eu abri uma loja para vender para as pessoas aqui da cidade de São Luís, onde eu moro, aqui na capital do estado do Maranhão. A loja foi feita por causa dos homens. Eu não estou especificando, não estou dizendo que é só para um grupo, eu não estou dizendo que é só por aqui. Não. Quando eu digo a loja foi feita para servir os homens, é que todas as pessoas podem ir nesta loja, fazer os seus consumos, entendeu? Então, por que aquele texto lá é genérico e esse não é? Sendo que esse, o autor está enfatizando muito mais do que o texto o capítulo 7, do versículo 15. O irmão Sérgio Branch está perguntando se tu tem o texto da King James, do Marcos 2:27. Não. Eu tenho aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, pera aí. Eu vou ler esse texto aqui, irmão Kardec. Eu gostaria de pedir para você fazer uma pequena análise, ler o texto grego
ler o texto grego e fazer uma pequena análise do gênero literário do grego. Por exemplo, você falou aí que egneto está no genitivo, né? Poderia dar uma trabalhada um pouquinho nesses pormenores, pode ser? Só deixa eu ler aqui na King James, deixa eu achar aqui. Eu acho que o irmão Sérgio postou ali, postou, ó. Na King James, atualizada. E então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive, do sábado. Então, essa live vai ficar disponível caso algum irmão aí queira trabalhar o grego, tenha a liberdade. Tá? Tanto o pastor Roberto Cuvinel, o pastor Paulo Sérgio Batista, esses pastores que eu lancei o convite aí. Fica o convite, como entender? Né? Por que Marcos 2:27 é para judeus e Marcos 7:15 não? Por que essa teologia seletiva? Tá bom? Irmão Kardec, fica à vontade aí na leitura do texto grego e na, na, na exposição aí para nós. Aí logo, logo a gente vai estar fechando então aí a live. Tá sem volume. Perdão. Eu queria deixar o seguinte: qualquer pessoa que trabalha com a exegese é um trabalho árduo, qualquer pessoa que já leu o livro sabe que é um trabalho árduo e que não se trabalha só com um texto, entendeu? O irmão aí Samuel frisou, né, antrópos. Não é pegar o texto no grego, antrópos não é genérico. Não é assim que se trabalha um texto. Você tem que fazer toda a narrativa literária, narrativa retórica, né? O contexto imediato e o contexto amplo. Né? O contexto amplo você trabalha com o esboço do livro de Marcos, para quem escreveu, por que ele escreveu, né? A aplicação também ao leitor e ao ouvinte. E como tu colocou aqui em James, eu não sou muito amante dessas traduções aí, texto Recépito, bizantino, eu gosto muito dos textos ecléticos, né? Mas o que eu achei interessante, o ser humano. Aí a pergunta assim, que se faz é, a comissão que traduziu aqui James e essas outras traduções, exceto a Nova Almeida, eles são acadêmicos, eles são adeptos ao judaísmo? São adventistas do sétimo dia, por ter traduzido? Não. Não seria melhor você admitir o texto? Você pode até dar outra interpretação no texto, mas admitir que esse texto, de fato, ele é genérico, porque ele é genérico, como eu frisei, o vocábulo antropos poderia ser substituído por judeus, e os autores não fez isso. Eles não fizeram isso. Eles colocaram antrópos no genitivo, os dois textos, né? Por causa essa preposição dia antes do artigo do vocábulo antropo. Por causa do homem. Você pegar qualquer livro de exegese, você vai ver que quando o acusativo ele vem com esse dia, por causa de, o acusativo de causa, ou seja, a causa dele ter feito o sábado foi para servir quem? O ser humano. Não foi para servir judeus. Né? E no debate do Ezequiel Gomes, eu assisti aquele debate todo, o César diz algo assim que eu fiquei de pensar. Os 10 mandamentos, 9 são repetidos, né, no Novo. Os 9 são repetidos no Novo, menos o sábado. E aí Ezequiel pergunta para ele, onde está escrito não tomarás o Deus em vão? Onde está escrito? Aí ele puxa o texto de Tiago, onde o texto é uma interpretação dele, para não fazer juramento, não me recordo aqui o texto, para não fazer juramento, e aí o Ezequiel disse, não, mas não está dizendo o texto, não está dizendo que não é para tomar o nome de Deus em vão. Ele, não, mas isso aqui é uma interpretação. Eu digo, tá, se ele faz a interpretação, e se repetiu, por que o Ezequiel e os adventistas do sétimo dia não pode fazer a interpretação também que o Shabat ele é repetido? E uma coisa que vale lembrar é o seguinte, o Novo Testamento, como alguns chamam de Brit Hadashah, não houve necessidade de levantar de novo os 10 mandamentos.
os judeus já sabiam dos 10 mandamentos. Cristo, como maravilhoso conselheiro para a eternidade, ele veio ensinar, maravilhoso conselheiro, onde ele mesmo diz que não veio abolir os mandamentos. Então não há necessidade de se repetir. Não tomar o nome de Deus em vão, né? Não adorar a imagem, não guardar, como é? Lembra do dia de sábado, honra pai e mãe, não adulterar, não roubar. Não há necessidade disso, porque eles já são judeus. As pessoas querem ver num texto bíblico dizendo, olha, eu quero estar escrito. Porque se eu for partir desse pressuposto, que o Shabat não é repetido de forma com verbos imperativos, né? Lembra-te do dia de sábado para santificar. Muitos mandamentos não aparecem esses verbos no imperativo. Então não há essa necessidade de, mais uma vez, levantar. Acho que tem pessoas assim, Jardel, que elas querem que Jesus fizesse o papel de Moisés, pegasse 2 pedras lá no monte, talvez da transfiguração, né? E aí Deus escrevesse de novo com o seu dedo, repetisse de novo os 10 mandamentos, uma vez que está muito claro para judeus, está muito claro para eles sobre os preceitos da Torá toda. Então, não, é um argumento assim que as pessoas uma vez me perguntaram, Kardec, não se repete os 10 mandamentos, onde que o Shabat é repetido? Cara, tem muitos textos, tem muitos princípios que não é repetido. E não há necessidade. Jesus chega ali para judeus. Ele já sabe desses mandamentos. E Quando a Jesus outra vai falar questão com o também jovem rico, isso, Jesus vai falar e com a o outra jovem rico. questão também, irmão Jesus Kardec, só um cita pouquinho. alguns mandamentos. Há uma Fala aí. questão também que quando nós estudamos, inclusive o Dr. Gordon Fee e Douglas Stewart, eles abordam muito essas questões. Vocês podem buscar também aí livros como o livro da exegese e a exposição, também são excelentes materiais, que trabalham as questões. Quem estuda vai entender que há questões de forma explícita como de forma implícita, tá? E nós temos no Novo Testamento, sim, o sábado de forma tanto explícita como de forma implícita, nós temos. De forma implícita, está lá no Mateus 24, onde Jesus está. O debate de Ezequiel orar para que não caia no inverno a fuga e nem no sábado. Aí o Exato. César falou que que o grupo ali era só judeus. Como? Antes, depois do ano 70, judeus, mas ali não ia ter gentios convertidos. Gentios também não seriam convertidos a Cristo. Como é que eles olhem para que não caia no sábado, no inverno e no sábado? Aí ele disse, não, ali é um povo só para judeus. Como assim? Porque a narrativa que a gente tem é que judeus foram mortos, pessoas que estavam convertidas a Cristo, tanto judeus como não judeus foram mortos. E aí? Como é que fica? Entendeu? Então, essa repetição, eu acho desnecessária a pessoa usar o argumento. Não, tem que se repetir. Porque se você for para partir desse pressuposto, você não vai deixar de adorar a imagem. Porque não tem um texto que diga não adorar a imagem, que é semelhante no céu e na terra. É claro que a Bíblia vai falar de ídolos, né? Paulo vai trabalhar a questão de ídolos, mas não está explicitamente dizendo não deixe de adorar, não adorar a imagem. Então, o que eu queria dizer era isso, sobre o texto de Marcos 2, 27, para alguém tentar provar para mim que aqui o termo ali é genérico, ele tem que trabalhar o contexto. E pelo contexto, não tem como. Não tem como dizer que ali não é genérico dentro do texto, tanto de Marcos 2, 27 e o que você colocou de Marcos 7, 15. E aí eu vejo, né, mais uma vez eu gosto de frisar aqui, né, essa teologia seletiva, né, irmão Kardec. Outra questão que eu deixo um ponto de interrogação para os meus amigos, pastores, professores pentecostais. Dizem eles, né, isso é um dizer deles, que não há nada no Novo Testamento em relação ao sábado para a igreja. Mas aí eles encontram, não sei da onde, para o domingo, né? Inclusive o pastor César Cavalcante lá quis mencionar o debate lá em relação ao Apocalipse 10. É uma ignorância total, né? Apocalipse 10 querendo dizer que ali diz respeito ao domingo. Então, é mais uma questão que se vê aí uma grande desonestidade intelectual, né?
Tem duas opções que ele colocou, Ezequiel. Ou é o dia escatológico, ou é o Shabat. Só tem essas duas. Não tem outro dia. O dia do Senhor ali, Kiriake Remera, né, o termo grego, ou é o dia escatológico, ou é o Shabat. Se for o dia escatológico, não tem problema. Não vai anular o Shabat por causa disso. Agora, se não for esse dia, vai ser o quê? O dia do Shabat. Domingo, primeiro dia. Jamais. Só lembrando a todos os amigos que estão acompanhando, que vão acompanhar essa live depois, nós citamos aqui, eu citei aqui alguns documentos históricos, tal como Eusébio, Papias, Irineu. Estamos citando esses materiais aí apenas como fonte documentária no que diz respeito ao contexto de Marcos, né? Não dizendo que eles são autoridade. Exato, é isso que eu queria frisar. Por mais que a gente utiliza dessas fontes aí históricas, inclusive quando a gente vai fazer uma pesquisa em relação ao sábado e ao domingo, há sim documentos históricos que a partir do segundo século já houve, então, né, irmãos cristãos que começaram a observar o primeiro dia junto com o Shabat, há documentos sim, só que nós temos que entender a base, né, a autoridade e as escrituras, né, meus irmãos? Então, por mais importante que sejam essas questões, nós temos que entender isso. Os pais da igreja são importantes, trazem informações importantes, trazem, mas eles não são autoritativos. Tá? E o que a gente vê aí por parte dos defensores do domingo é que eles só têm as tradições para recorrer. Quando se faz uma análise mais ampla dos 8 textos no Novo Testamento que supostamente fazem alusão ao primeiro dia da semana, nada tem a ver com a suposta ideia que hoje se tem, de que o domingo ocupou-se o lugar do Shabat por causa da ressurreição de Cristo, é comemorado-se, né, no domingo e tal. Então, isso aí, na verdade, são exegeses, são falácias, e tem essa teologia seletiva, né? Eu deixo essa pergunta, mais uma vez, aí aos pastores, né? Gostaria que eles me respondessem. Eu gostaria que um pastor pentecostal, professor pentecostal, tomasse a frente e respondesse essa questão, né? De Marcos. Por que Marcos 2 é para judeu e Marcos 7,15 não é para judeu, segundo Samuel aí, que se estende a todos nós? Se a regra da exegese, da hermenêutica é a mesma. Tá bom? Então eu deixo esse ponto de interrogação para todos os pastores pentecostais, no sentido de pesquisar, né? Não estou aqui afrontando ninguém, desafiando ninguém para briga, não é essa a intenção. É para análises, para pesquisas, tá? Então eu deixo aí esse convite para qualquer pastor que tome a frente aí, né? O Matheus Rangel, que eu sempre vejo aí nas redes sociais, pastor Paulo Henrique, né? Sempre vejo eles nas redes sociais aí. Então eu gostaria que alguém desses tomasse a frente e fizesse uma análise contextual, histórico de Marcos 2, né? Tá bom? Então, irmão Kardec, suas palavras finais aí, por gentileza, para nós não ficarmos tão prolixos aí também na live, né? Só agradecer pelo convite, né? Tem aí meu canal. O canal é a abreviação do primeiro nome, Leonardo, depois o nome Kardec. Você pode ir lá se inscrever no meu canal. O meu canal, ele é análise gramatical. Também, na análise gramatical, eu abordo um pouco da análise histórica, mas é um canal para interpretações e também refutações. Desde já agradeço a vocês aí que participaram, o Sérgio Brandt, que é meu amigo, que é um cara bom de grego. Eu e o Sérgio Brandt aí, quando a gente está analisando Lucas 23:43, o cara aí é fera. Eu ainda não vi um cara para citar tanto texto para quebrar a doutrina da imortalidade da alma como o Sérgio Brandt. Ainda não vi. O cara tá na ponta da língua aí os textos aí. É um cara que tem trabalhado aí bacana, fazendo o canal dele. Né? Espero que vocês gostem. Curta, compartilha aí essa live. Eu vou depois pegar ela e colocar no meu canal. Se inscreva no meu canal, ative o sino, né? Porque, irmão Jardel, rapidinho, para fechar, as pessoas seguem muita heresia, né? A gente vê aí pessoas que têm canais que falam que ateus, né, agnósticos, às vezes cristãos. Tem um canal de um rapaz que já até profetizou que ia ter o arrebatamento, não aconteceu.
O rapaz tem mais de 10 mil inscritos no canal dele. O cara só fala coisas abóboras, sem base textual, sem base bíblica. Se não tiver base bíblica, já era. E o cara tem mais de 10 mil inscritos, as pessoas gostam, compartilham, né, dão like. E a gente aqui que trabalha com texto, trabalha aqui com fundamento, né, com análise bíblica, as pessoas só visualizam, mas não se inscrevem no canal. Então eu faço Aí um tu vê, apelo a vocês se inscreverem no canal do Jardel e no meu canal. Valeu. maravilha, sou grato, irmão Leonardo Kardec, pela sua participação. Lembrando, né, que essa questão que você mencionou só mostra aí o nível cultural, né, do nosso país, né, infelizmente, né. É o que eu digo, se eu for fazer aqui um vídeo começando a detonar aos irmãos da Igreja Adventista, nossa, na semana que vem já bomba para 1 milhão de inscritos no meu canal. Como é que pode, né? A mente Tu da falar que pessoa o daí. Evangelho de João não é mais válido, o Evangelho de João é deturpado, você vai ganhar mais de não sei quantos likes aí. Pessoas Pois gostam é. disso, de polêmica. Aí a gente vê alguns, né, pseudos canais apologéticos aí, né? E aí tu vê as pessoas lá elogiando, né? É de Deus, Deus vai te usar. Eu fico pensando, né? As pessoas estão realmente com a mente cauterizada, né? Mas eu te agradeço, Sim, irmão. Jesus. Ainda tem o Jesus ser o Deus cavalo. Dizer que Jesus é Deus cavalo, aí você vai bombar aí. Esses dias eu assisti uma pequena live com o professor Sabino. E eu fiquei ali espantado, né? Ele fazendo a live tomando uma latinha de cerveja. Não, para mim, um negócio desse não me serve, né? Para mim, um negócio desse não me serve. Até aqui é uma crítica ao canal lá, o canal do Arena Apologética, né? Para mim, uma pessoa assim não representa o cristianismo, né? Quer beber é de cada um, né? É uma opção de cada um. Agora, alguém que se Sim. diz pastor, exegeta, professor, tomando uma latinha de cerveja e fazendo a live, não, não. Na hora da live, né? Nada, Na nada hora da contra ele live. beber. Agora, na hora do trabalho, é Mas isso é isso aí, aí. irmão Valeu aí, Kardec. irmão Jardel. Nós vamos voltar ainda naquela questão lá de Eclesiastes, nós vamos trabalhar aquela questão do grego lá, né? É, Para o além, onde tu vais, vamos trabalhar essa questão ainda, tá? ok. Valeu. Muito obrigado a todos, amigos, que acompanharam então o canal aí, Diálogo Aberto, esta excelente live. Como disse o irmão Kardec, não esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal, deixe seu like, comente, se for fazer um comentário, faça com respeito, que assim nós só temos a crescer e os céus são exaltados. Deus abençoe a todos, até a próxima, querendo Deus.